It's a world of laughter, a world of tears. It's a world of hopes, it's a world of fear. There's so much that we share that it's time we're aware. It's a small world after all. 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 It's a small, small world. Talvez vocês não saibam, mas a Disney é a principal responsável por tornar uma pequena vila em uma vila fantasma que é hoje, conhecida como Ghost Town. Deixe-me explicar. A Disney construiu o Treasure Island Resort da Ilha do Tesouro, que em 1999 teve o nome alterado para Discovery Island, Ilha da Descoberta, que está localizada na Baía de Baker, nas Bahamas. Discovery Island não era uma vila fantasma. Navios de cruzeiro da Disney realmente desembarcavam no resort e deixavam os turistas para relaxar naquele luxo. Outro fato verdadeiro é que você mesmo pode comprovar que a Disney investiu 30 milhões neste paraíso tropical. Sim, 30 milhões de dólares. Em seguida, eles simplesmente abandonaram o local. Eles culparam as águas rasas demais para que seus navios operassem em segurança. E sobrou até para os trabalhadores. A Disney disse que, como eles eram das Bahamas, eram muito preguiçosos para trabalhar em um horário regular. É aqui que a natureza factual da história acaba. Não era por causa da areia. E obviamente não era porque os trabalhadores eram preguiçosos demais. Ambas eram desculpas convenientes. Não, eu sinceramente duvido dessas razões que eram legítimas. Porque eu simplesmente não acreditei na história oficial por causa do Palácio de Mowgli. Perto da cidade litorânea de Emerald Isle, na Carolina do Norte, a Disney começou a construção do Palácio de Mowgli na década de 1990. O conceito era um resort com a temática da selva, com um enorme palácio, como você pode imaginar, no centro de tudo isso. Se você não estiver familiarizado com o personagem Mowgli, então você deve se lembrar melhor da história Mowgli, o menino lobo. Se você não viu antes em outro lugar, você talvez conheça como personagem dos desenhos da Disney de décadas atrás. Mowgli é uma criança abandonada na selva, simultaneamente criado e também ameaçado por animais. O Palácio de Mowgli era um empreendimento polêmico desde o início. A Disney comprou 1 tonelada de terra de alto custo para o projeto, e na verdade, houve um escândalo envolvendo algumas das compras. O governo local declarou as casas das pessoas como domínio eminente e as vendeu para a Disney. Em determinado ponto, uma casa que tinha acabado de ser construída era simplesmente condenada, com pouca ou nenhuma explicação. A terra, agarrada pelo governo, era supostamente para o suposto projeto de uma rodovia nunca construída. Sabendo muito bem do que estava acontecendo, o povo passou a chamá-la de Rodovia Mickey Mouse. Então, tinha o conceito de arte. Um grupo de camisetas da Disney foram feitas para a reunião com os moradores da cidade. Eles vendiam a ideia, como se fosse ser lucrativo para todos.
Quando eles mostraram o conceito, aquele enorme palácio indiano, cercado pela selva e composta por homens e mulheres vestindo tancas e roupas tribais, bem, basta dizer que eles não aceitaram a ideia. Estamos falando de um enorme palácio indiano. Selva e tangas estão relativamente no centro de uma área de luxo, mas sim em uma área xenofóbica do sul dos Estados Unidos. Foi uma escolha questionável a esse ponto da história. Um membro da multidão tentou invadir o palco, mas foi impedido pelos seguranças assim que ele tentou quebrar uma das placas da frente. Disney pegou aquela comunidade e lhe quebrou os joelhos. As casas foram arrasadas, o terreno foi limpo e não havia uma maldita coisa que qualquer um pudesse fazer sobre isso. TV e jornais locais eram contra o resort desde o início, mas uma ligação insana entre as explorações de mídia da Disney e os locais de interesse turístico entrou em um jogo, e as opiniões mudaram repentinamente. De qualquer forma, Treasure Island nas Bahamas, Disney investiu milhões no lugar e começou o trabalho. A mesma coisa com o Palácio de Mowgli. A construção estava completa, os visitantes realmente se hospedavam no resort. As comunidades do entorno foram inundadas com o tráfego e os aborrecimentos habituais associados com o fluxo de turistas perdidos e irados. Então, tudo parou. A Disney desligou o lugar e ninguém sabia sequer o que pensar. Mas eles estavam bastante felizes com isso. A perda da Disney foi bastante hilária e maravilhosa para um grande grupo de pessoas que não queriam tudo aquilo em primeiro lugar. Honestamente, eu não pensei nesse lugar desde que soube que tinha fechado há décadas atrás. Eu vivo a 4 horas de Emerald Isle, então realmente só ouvi rumores. Não presenciei nada disso. Então, eu li este artigo de alguém que havia explorado a Treasure Island e criado um blog inteiro direcionado exclusivamente para as coisas loucas que havia achado por lá. Coisas simplesmente deixadas para trás, coisas quebradas, desfiguradas, provavelmente destruídas por funcionários descontentes que perderam os empregos. Todos os locais ao redor tinham uma mão de destruição naquele lugar. As pessoas simplesmente ficaram furiosas sobre o Treasure Island e fizeram isso com o Palácio de Mowgli. Além disso, há rumores de que a Disney havia lançado seu estoque de aquário nas águas locais quando fecharam, incluindo tubarões. Quem não gostaria de ter algumas oscilações em merchandising após isso? Bem, o que estou querendo dizer é que esse vlog sobre o Treasure Island me fez pensar. Mesmo muitos anos tendo se passado desde que o resort fechou, eu pensei que o Palácio de Mowgli seria um lugar legal para uma exploração urbana. Bater algumas fotos, escrever sobre a minha experiência e provavelmente ver se eu encontrava alguma coisa para levar de recordação. Eu não vou dizer que não demorei realmente para ir lá, porque, honestamente, demorei 1 ano desde que descobri o artigo sobre Emerald. Durante esse ano, fiz uma imensa pesquisa sobre o Palácio do Resort, ou pelo menos tentei. Naturalmente, nenhum site oficial da Disney ou fonte fazia qualquer menção sobre qualquer lugar. Ainda mais estranho, no entanto, era que ninguém antes de mim havia pensado em blogar ou até mesmo postar uma foto sobre o lugar. Nenhuma TV local ou site tinham sequer uma palavra sobre o assunto. O que era de se esperar, uma vez que todos haviam se manifestado da maneira que a Disney queria. Eles não saíram por ali falando sobre os próprios erros, não é mesmo? Recentemente, eu descobri que empresas podem realmente pedir ao Google, por exemplo, para remover os links dos resultados de busca. Basicamente, qualquer coisa. Olhando para trás, provavelmente não era que ninguém nunca tinha falado sobre o resort, mas sim que suas palavras estavam apenas inacessíveis. Então, no final das contas, eu mal conseguia encontrar o lugar. Tudo que eu tinha era um mapa velho pra caralho que eu recebi pelo correio nos anos 90.
era um item promocional enviado a pessoas que tinham ido recentemente à Disneylândia. E eu acho que estive lá alguns anos atrás, quando tudo isso ainda era recente. Ele acabou esquecido junto com meus livros e revistas em quadrinhos. Só lembrei disso após meses de pesquisa, e mesmo assim, ainda levei algumas semanas para localizar a caixa onde havia guardado. Mas eu finalmente encontrei. Os moradores não ajudaram nem um pouco, como a maioria tinha se mudado para a praia nos últimos anos. Ou os antigos moradores que apenas zombavam de mim e faziam gestos rudes. Antes, mesmo que eu pudesse dizer, onde encontro o palácio do... Após um longo tempo, a viagem me levou para longe. Plantas tropicais que se alastravam e cobriam a área repleta de espécies nativas de flores, que na verdade sempre pertenciam naquele lugar. Fiquei admirado quando cheguei aos portões na frente do resort, monolíticos de madeira que de ambos os lados pareciam ter sido cortados de uma gigantesca sequoia. O portão em si havia sido furado por vários lugares por pica-paus e comido na base por insetos escavadores. Pendurado no portão havia uma placa de metal, com algum rabisco aleatório com letras negras feitas à mão, que dizia abandonado pela Disney. Claramente, um pequeno protesto de algum funcionário irritado. Os portões estavam abertos o suficiente para que eu pudesse entrar, mas não dirigia. Então, peguei minha câmera digital e o mapa, cujo outro lado mostrava apenas o projeto do resort. Segui a pé. O terreno inteiro do lugar era tão cheio quanto a porta de entrada. Palmeiras permaneciam tortas, apoiadas nas pilhas de seus próprios cocos. Bananeiras também estavam ali, com seus resíduos fedorentos. Havia essa espécie de confronto entre a ordem e o caos, graças às plantas cuidadosamente plantadas ali. Tudo que restara de quaisquer estruturas exteriores foram quebradas. A madeira apodreceu e haviam vários pedaços de um material queimado que não pude identificar. O que parecia ser um balcão de formações ou um bar ao ar livre. Agora era apenas uma pilha de destroços desgastado pelo tempo. A coisa mais interessante no lugar era uma estátua do Baloo, o urso de Mowgli, o menino lobo, que ficava em uma espécie de pátio, de frente com o edifício principal. Ele estava intacto, em uma pose animada, dançando, olhando para o nada, com um sorriso cheio de dentes e cocô de pássaros cobrindo todo o seu pelo, e raízes ao redor da plataforma onde ele estava. Me aproximei do edifício principal, apenas para encontrar o exterior do prédio, coberto por pichações, onde a pintura não tinha descascado. As portas da frente não estavam apenas abertas. Suas dobradiças foram quebradas. As portas haviam sido roubadas. Acima das portas de entrada, ou aonde um dia havia uma porta, mais uma vez alguém havia escrito abandonado pela Disney. Eu gostaria de poder contar todas as coisas incríveis que vêm dentro do palácio. Estátuas esquecidas, caixas registradoras abandonadas, uma sociedade secreta de mendigos. Mas não. O interior do prédio era tão gritante, tão vazio, que eu acho que na verdade alguém havia roubado as molduras da parede. Tudo que era grande demais para ser roubado, balcões, mesas, árvores gigantes de plástico, tudo isso descansava em meio a essa câmara vazia e ecoava lentamente cada passo que eu dava como uma metralhadora. Eu verifiquei a planta do lugar e me dirigi aos locais que pareciam de alguma forma interessantes. A cozinha era como você pode imaginar, uma área de preparação de alimentos industriais com todos os aparelhos e espaço. Nenhuma despesa poupada. Cada superfície de vidro foi quebrada. Cada porta havia tido suas dobradiças roubadas. Cada superfície metálica havia sido chutada e amassada. O lugar inteiro cheirava muito a mijo velho. O enorme freezer nem mesmo esfriava um pouco sequer. Agora
tinha filas e filas de espaço vazio nas prateleiras. Ganchos pendurados no teto, provavelmente para pendurar os pedaços de carne. E enquanto eu estava lá dentro, por um momento, percebi que eles estavam balançando. Cada gancho balançava para uma direção aleatória, mas seus movimentos eram tão lentos e pequenos que era quase impossível de se ver. Achei que aquilo tinha sido causado por meus passos, então eu os fiz parar de balançar segurando-os com uma mão. Em seguida, soltei cuidadosamente, mas em poucos segundos eles começaram a balançar novamente. Os banheiros estavam em grande parte ao mesmo estado do resto do lugar. Assim como em Treasure Island, alguém tinha metodicamente quebrado cada vaso sanitário de porcelana. Havia cerca de meia polegada de sujeira, fedendo a água estagnada no chão. Então eu não fiquei lá por muito tempo. O que era mais estranho, que no banheiro e as pias, e os bides no banheiro das mulheres, sim, eu fui lá. Tudo pingava, vazava, ou apenas escorria livremente. Me pareceu que deviam ter fechado a água por muito tempo. Há muito tempo. Havia muitos quartos no palácio, mas naturalmente não tive tempo de olhar todos eles. Os poucos que eu olhei estavam igualmente destruídos, e eu também não esperava encontrar nada lá. Pensei que tivesse alguma televisão ou um rádio em qualquer um dos quartos, porque tenho certeza que ouvi uma conversa tranquila saindo de um deles. Apesar de ter sido como um sussurro, provavelmente era minha própria respiração ecoando no silêncio, ou apenas outro caso do som da água fluindo, brincando com minha mente. A conversa era algo do tipo: eu não acredito. Eu não sabia disso. Eu não sabia disso. Seu pai te disse? Eu não sei. Eu sei. Isso era ridículo. Estou apenas dizendo que eu passei por lá. Por isso pensei ter visto algo correr naquela sala. Ou pior, alguns mendigos que provavelmente haviam se escondido por lá e estariam prontos para me esfaquear ou algo do tipo. Chegando às portas da frente do palácio novo, percebi que não havia encontrado nada de interessante e tinha perdido toda a viagem. Porém, enquanto olhava para fora, em uma das portas notei algo interessante no pátio, que não havia notado antes. Algo que provavelmente me daria pelo menos uma coisa para mostrar ao público, e que tivesse valido todo aquele esforço, mesmo que fosse apenas uma fotografia. Havia uma estátua realística de uma cobra gigante, talvez 2,5 metros de comprimento, enrolada e tomando sol em um pedestal bem no centro do lugar. Era quase hora do sol começar a nascer, o que dava uma iluminação perfeita para uma fotografia. Aproximei-me da cobra e tirei uma foto. Então, eu fiquei na ponta dos pés e tirei outra, e me aproximei novamente para bater mais uma foto mais detalhada do seu rosto. Lentamente, a cobra levantou a cabeça, olhou diretamente para os meus olhos, virou-se e deslizou para fora do pedestal, passando sobre uma grama e desaparecendo entre as árvores. Todos os 2,5 metros da estátua, sua cabeça enorme desapareceu no meio da floresta antes mesmo da sua cauda deixar o local, enquanto o sol aparecia. Disney havia soltado todos seus animais exóticos no terreno. Bem ali no meu mapa era onde ficava Reptile House, Casa dos Répteis. Eu devia ter imaginado. Tinha lido sobre tubarões na Treasure Island, e eu deveria saber que eles haviam feito isso. Fiquei chocado, apenas absolutamente estupefado. Minha boca deve ter ficado escancarada por um bom tempo antes que eu voltasse a si. Pesquei algumas vezes e me afastei de onde a cobra tinha saído. Voltei para o palácio, apesar de que nada mais estava ali. Eu ainda não queria correr nenhum risco e continuei meu caminho para dentro do prédio. Demorou algumas respirações profundas e tapas na minha própria cara para cair em si depois dessa. Procurei um lugar para me sentar, já que minhas pernas estavam um pouco parecidas com geleia neste momento. É claro
que não havia nenhum lugar para se sentar, a menos que eu quisesse repousar sob os cacos de vidro e capete mofado, ou arrastar-me em cima de uma mesa de confiabilidade questionável. Eu já havia visto algumas escadas perto do átrio do palácio e decidi me sentar lá, até que eu me sentisse melhor. A escadaria, diferente do edifício, não estava tão suja, exceto por um acúmulo surpreendente de poeira, pois tinha uma placa de metal da parede, mais uma vez pintada com a frase "Abandonado pela Disney", cujo eu já estava acostumado. Coloquei a placa nas escadas e sentei sobre ela, para me manter pelo menos um pouquinho limpo. A escada levava para baixo, abaixo do nível do solo. Usando meu flash da câmera como uma espécie de lanterna improvisada, eu podia ver que a escada terminava sobre uma porta de malha de metal com um cadeado. Havia uma placa na porta e desta vez era uma placa de verdade, dizia: "Somente mascotes. Obrigado." Isso me animou um pouco por duas razões. Uma delas é que uma área de mascotes definitivamente teria algo interessante. E a segunda razão era que o cadeado ainda estava no local. Ninguém havia ido lá embaixo. Nem os vândalos, nem sequer os saqueadores. Ninguém. Este era o único lugar que eu poderia realmente explorar e talvez encontrar algo interessante para fotografar ou até mesmo roubar. Eu havia chegado ao palácio e concordando comigo mesmo que estava tudo bem, qualquer coisa que eu quisesse pegar lá, porque, abandonado, certo? Não demorou muito para arrombar a fechadura. Bem, para ser sincero, isso não é verdade. Não demorou muito para prender a placa de metal na parede, que o cadeado estava preso. O tempo e a decadência tinham feito a maior parte do trabalho para mim. E eu era capaz de dobrar a placa de metal suficientemente para puxar os parafusos para fora da parede. Algo que ninguém tinha aparentemente pensado em fazer, ou tivesse sido capaz de fazer no momento. A área dos mascotes foi uma mudança surpreendente e muito bem-vinda. O resto do edifício que eu havia visto, além disso, nada tinha sido roubado ou quebrado, mesmo que a idade e a exposição tivesse definitivamente envelhecido o local. As mesmas tinham blocos de anotações, canetas, relógios, até mesmo um relógio de parede, completamente cheio de cartões antigos. Haviam cadeiras espalhadas e até uma pequena sala de descanso com uma velha televisão cheia de estática e um enorme balcão repleto de comidas e bebidas estragadas. Era como um daqueles filmes pós-apocalípticos, onde tudo é deixado do jeito que estava na hora da evacuação. Enquanto eu caminhava pelos corredores, que mais pareciam um labirinto, o local se tornava cada vez mais interessante. Conforme eu ia mais longe, via balcões e mesas derrubadas, papéis espalhados e quase que fundindo com o chão úmido, e um grande tapete lentamente apodrecia no chão. Tudo parecia mole, ou tudo que era de madeira se desintegrava como um mingau quando tocado, até mesmo com a menor quantidade de força. E itens de vestuário pendurados em ganchos em uma das salas simplesmente caíam, fios úmidos, se eu tentasse retirá-los. Uma coisa que me incomodou bastante foi que a luz estava se tornando cada vez mais escassa e pouco confiável, conforme eu ia para mais úmidas e sufocantes profundezas do local. Eventualmente, cheguei a uma porta listrada, preta e amarela, com as palavras "Personagem Prep 1" estampadas nela. A porta não abriu de primeira. Percebi que aquele provavelmente era o lugar onde as fantasias eram mantidas. E eu definitivamente queria uma foto daquela bagunça, fedorenta e bizarra. Por mais que tentasse, qualquer ângulo ou truque que eu tentava, a porta não queria ceder. Isto é, até eu desistir e começar a me afastar. Foi quando houve um ligeiro som de estalo e a porta se abriu lentamente. No interior, o quarto estava completamente escuro. Brilho total. Eu usei o flash da câmera para procurar por algum interruptor de luz na parede, mas não havia nada. Enquanto fazia minha pesquisa,
fui jogado para fora do meu sentimento de emoção por um zumbido alto e elétrico. Fileiras de luzes acima de mim de repente começaram a acender. Demorou um segundo para que meus olhos se ajustassem e parecia que a luz ia ficando cada vez mais brilhante, até que todas as lâmpadas explodissem. Mas assim que eu pensei que iria chegar a esse estado crítico, as luzes diminuíram um pouco e se estabilizaram. O quarto era exatamente como eu havia imaginado. Vários uniformes da Disney pendurados nas paredes. Pareciam cadáveres de desenhos animados pendurados por forcas invisíveis. Havia uma prateleira inteira de tangas e roupas nativas, em cabides. O que eu achei estranho é que eu queria mais fotografar imediatamente era uma fantasia de Mickey Mouse no centro da sala. Ao contrário das outras roupas, esta estava deitada de costas no centro do quarto como uma vítima de assassinato. Ou pelo menos, sob o traje, estava podre e caindo aos poucos. E ele tinha alguns remendos. O que era ainda mais estranho, porém, era a cor do traje. Era como se fosse uma fotografia negativa do Mickey Mouse. Preto onde deveria ser branco e branco onde deveria ser preto. Seu macacão, que normalmente seria vermelho, era azul. A visão foi desanimadora o suficiente para que eu adiasse fotografar a coisa até o último instante. Tirei uma foto dos trajes pendurados nas paredes. Ângulos de cima, de baixo, fotos de lado para mostrar todas as fantasias, os rostos de desenhos animados pútridos, com alguns olhos de plástico faltando. Então, decidi encenar uma foto. Precisava apenas de um dos personagens enlameados no sangue sujo. Peguei a cabeça de um traje do Pato Donald e cuidadosamente o removi para que a coisa toda não desmoronasse em minhas mãos. Enquanto olhava para o rosto de seus olhos arregalados, para aquela cabeça mofada, um barulho muito alto me fez pular de susto. Olhei para os meus pés e entre os meus sapatos tinha um crânio humano. Ele havia caído para fora da cabeça do Donald e se quebrou em pedaços aos meus pés. Apenas o rosto vazio e o maxilar inferior permaneceram. Olhando para mim, larguei a cabeça do Donald imediatamente. Como seria de se esperar, corri para fora da porta. Quando cheguei na porta, olhei de volta para o crânio no chão. Eu tinha que tirar uma foto daquilo. Sabe, eu tinha! Precisava de uma prova do que havia acontecido lá. Especialmente se a Disney tentasse de alguma forma cobertar isso. Então, não tinha nenhuma dúvida em minha mente, desde o início, que mesmo se fosse apenas negligência grosseira, a Disney era responsável por isso. Foi então que o Mickey Mouse, do meio da sala, começou a se levantar. Primeiro, ele sentou, em seguida se apoiou os pés. O traje do Mickey, ou quem estivesse dentro dele, ali no centro da sala, com seu rosto falso, apenas se virando lentamente para mim, enquanto eu murmurava: não, 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 de novo, e de novo, e de novo, com minhas mãos trêmulas, o coração batendo violentamente, e pernas que mais uma vez se transformavam em geleia. Eu consegui levantar a câmera e apontá-la para a criatura, que agora me avaliava calmamente. A tela da câmera digital exibia apenas pixels espalhados na forma de qualquer coisa. Era uma silhueta perfeita do traje de Mickey Mouse. À medida que a câmera se movia em minhas mãos trêmulas, os pixels se espalhavam por onde o Mickey se movia. Em seguida, a câmera parou. Ficou em branco, silenciosa, e quebrou. Ergui os olhos mais uma vez para o traje de Mickey Mouse. Hey, ele disse com um tom abafado, mas perfeitamente executando a voz do rato. Pervertidamente. Quer ver minha cabeça sair? Ele começou a puxar sua própria cabeça, movendo seus dedos das luvas desajeitosamente em torno de seu pescoço. Seus movimentos eram impacientes, semelhante a um homem ferido tentando se livrar das garras de um predador. Enquanto eu colocava meus dedos em volta do pescoço, muito sangue,
muito sangue, amarelo, grosso, espesso, nojento. Eu me virei quando ouvi o barulho horrível de carne e pano rasgando. Só me preocupava em fugir. Acima da porta, do lado desta sala, eu vi a mensagem no final, cravada numa placa de metal por unhas ou ossos. Abandonado por Deus. Eu nunca tirei aquelas fotos da câmera. Eu nunca escrevi sobre isso em qualquer lugar. Até agora. Depois que fugi daquele lugar, para o bem da minha sanidade mental, se não minha própria vida, eu entendi por que a Disney não queria que ninguém soubesse sobre aquele lugar. Eles não queriam que ninguém, como eu, entrasse lá. E eles definitivamente não queriam que nada como aquilo saísse de lá.